Bom dia, que Deus te abençoe. Este dia foi criado por Deus para que você pudesse desfrutar dele em toda a sua plenitude. Mas por que é que a gente não consegue viver isto que Deus planejou para a gente? Há essa expectativa muito grande tomando conta de tantos corações. Muitas pessoas estão se perguntando: se Deus é tão maravilhoso e Ele planejou melhor para mim, por que é que eu não vivo isso? Por que eu estou sempre em angústia? Por que eu estou sempre em perplexidade, em apertos, em tristeza? Por que é que eu não consigo viver o que Deus planejou para mim? Bom, antes de você ouvir esse devocional de hoje, gostaria de que você, caso não seja inscrito ainda, você se inscreva e durante a mensagem coloque o seu like, o seu joinha, compartilhe essa mensagem com tantos outros que desejam também ser alcançados pela graça de Deus. Vamos lá então? Por que é que eu não consigo viver o melhor de Deus para a minha vida? Desde que nós conhecemos a verdade das Escrituras, nós percebemos que algo aconteceu. Não por culpa de Deus, mas porque nós assim decidimos. Algo aconteceu no transcurso da história da humanidade, que foi próprio homem, que assim, não é que Deus mudou os planos, nós mudamos os planos que estavam para acontecer pelas nossas próprias decisões. Os planos de Deus são os melhores para a minha vida e para a tua vida. Então, baseado nesta premissa, nós gostaríamos que você ouvisse esse devocional neste dia. Eu vou ler um texto com vocês, conhecido também. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 7, versículos 23 até o 25. Já pegou sua Bíblia? Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de sorte que, com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne, à lei do pecado. Quantos teólogos têm se debruçado sobre esse texto? Por que não dizer esta carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Roma? Para muitos teólogos, ou por que não dizer para todos, é a carta mais doutrinária que o Novo Testamento tem no que diz respeito à avaliação da natureza humana, a queda deste homem com o seu pecado voluntário contra a vontade de Deus e todo o processo divino que ele, em seu eterno poder, planejou para que nós fôssemos restaurados. Mas por que é que a gente não consegue viver o melhor de Deus para as nossas vidas? Se percebeu que o apóstolo Paulo, ao discorrer desse capítulo 7, ele coloca de maneira bem clara que existe na natureza humana algo chamado pecado. Esse pecado que nos afastou do centro da vontade de Deus e que existe uma briga constante entre o querer de Deus através do Espírito Santo dentro de cada um de nós e o império, o domínio desta carne que tanto, nos aperta de um lado e de outro. Eu quero dizer a todos vocês que eu não estou distante disso que você hoje vive. Eu brigo todos os dias contra esta natureza pecaminosa em mim. Eu brigo todos os dias para que as obras da carne em minha vida sejam mortificadas e que o Espírito Santo ele possa ver em mim o desejo ardente de querer agradar ao meu Senhor, ao meu eterno Deus. Amados e queridos irmãos,
você que está me ouvindo de perto e de longe, é preciso que você e eu entendamos que existem essas forças dentro de nós, que por natureza própria, lá do Éden, nós somos movidos e somos conduzidos a vivermos na contramão da vontade de Deus. A inclinação da carne nos leva à morte. Mas antes de chegar a este ponto chamado morte, nós vamos sendo destruídos pouco a pouco, dia após dia, ação após ação. Quando as pessoas olham para nós, se assustam, se decepcionam, meneiam a cabeça e diz: que ser humano horrível é esse? Quando nós estamos diante dessa realidade, só nos resta uma coisa a fazer. Nós precisamos reconhecer, primeiramente, que nós não temos condições. Nós não temos condições de vencer esta luta terrível, carne contra espírito. Nós não temos condições em nós mesmos de dizermos: não, de agora por diante eu não vou mais pecar. Não, de agora por diante eu não vou mais fornicar. Quem é casado eu não vou mais adulterar. Quem é casado eu não vou mais estar vendo pornografia. A mulher que fica sendo seduzida por outros homens, ela diz: não, meu Deus, eu errei, Senhor, eu não vou fazer mais isso. E quando se depara, quando se percebe, está novamente fazendo tudo aquilo que disse que não iria mais fazer. Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar com vocês dessas mesmas emoções e mesmas pressões que você passa. Eu também passo. Eu quero que você saiba que existe somente uma fórmula para que a gente possa sair dessa condição de derrotados para salvos, para libertos, para vivermos a plenitude daquilo que Deus tem planejado no seu eterno amor, ao nos oferecer Jesus, seu Filho, para morrer por nós, nos tirando desse jugo, nos libertando dessa carga terrível chamado pecado, ou a força dele que nos impele para fazer aquilo que não agrada ao Todo-Poderoso e Eterno Deus. Qual é, pastor? A Bíblia responde. A Bíblia responde. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, está uma mensagem ou uma palavra que parece tão fácil, né, de ser observada, porque as pessoas leem e não conseguem entender. Escutem: andai em espírito e não satisfareis os desejos exagerados da carne. Porque um cobiça contra o outro para que vocês não façam o que vocês querem. A carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne. Paulo ele chega a dizer a verdade para cada um de nós entendermos. Se nós decidirmos darmos ênfase ao Espírito Santo que está vibrante dentro de nós e nos orientando e nos chamando a essa realidade, nós iremos sucumbir à carne dentro de nós. Andai em espírito e não satisfareis os desejos da carne. Mas, pastor, como é difícil andar no espírito. Não, é necessário que você compreenda quando Jesus nos chamou e ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para seguir a Jesus temos que renunciar o nosso eu, temos que dizer de maneira bem forte: eu não irei mais fazer, e clamar a ele: socorra-me, Senhor, ajude-me. Eu quero ser liberto das opressões da carne. Aleluia. Clama a mim e responder-te-ei. Clame ao Senhor. Você precisa entender que com as nossas próprias forças não iremos chegar a alcançar o melhor de Deus para as nossas vidas. Temos que mortificar os nossos membros sobre esta terra. Temos que abandonar os pensamentos maliciosos, a maldade, a leviandade, a promiscuidade, a ira, a contenda. Está escrito lá, o mesmo apóstolo escrevendo esta carta de Gálatas 5,19, você vai conhecer as obras da carne. Portanto, hoje, tome uma decisão. Diga: eu não quero mais ser escravo da carne.
Hoje eu irei tomar uma posição, irei me definir, irei fugir. Refugiado em Cristo, por meio da sua palavra, você e eu, nós iremos sucumbir à vontade da carne e iremos vencer a carne e iremos viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Dá para você pensar nisso? Não seja escravo da carne, mas seja livre em Cristo, para você viver e desfrutar do melhor de Deus, daquilo que Ele tem planejado para a sua vida, para a minha vida. Pensemos nisso nesse dia. Que Deus nos abençoe. Amém?